Mas vamos começar. Eu tava escutando o seu bate-papo com o Vilela, que eu curto bastante, né? E aí tem uma hora legal que você fala do seu pai, né? Do seu Antônio, de português. E a minha principal dúvida, acho que do Brasil inteiro, quem sabe da tua história. Teu pai era português, veio pro Brasil. E como é que você foi parar no Flamengo, filho de português? Normalmente é tudo vascaíno. O meu pai, ele foi assistir o primeiro jogo dele de futebol no América e Flamengo, era o jogo, aqui no Brasil. Ele nasceu em Portugal e veio pra cá de com quantos Portugal, anos? 9 anos. Né? 9 aninhos. A família toda, né? Teve um acidente de percurso lá na família dos pais dele, do pai dele, aliás, e a família, e a minha avó tinha 11 filhos, né? E trouxe na primeira leva 5 ou 6 e depois trouxe os outros. Ela veio ao Brasil, imagina, 4 meses, né? Ah, de no navio. Caceta. Aí voltou a Portugal e pegou os outros. Trouxe os 11 filhos, ficou aqui. E o meu pai chegou aqui com 9 anos, né? Começou a trabalhar e tal, aquela coisa. Meu pai não conseguiu estudo por causa de trabalho para tentar sobreviver, né? E com isso ele gostava muito de futebol, se tornou goleiro e ele foi assistir um jogo Flamengo e América. O Flamengo perdeu de 4-1, mas ele gostou da camisa do Flamengo de papagaio vintém lá. E passou a ser Flamengo. E com isso ele, quando atingiu uma certa idade, que foi possível, o Flamengo criou lá o sócio, um negócio de sócio proprietário, e ele comprou o título de sócio proprietário, já tinha se organizado bem, né, trabalhado bem e tal, estava com um bom emprego. Ele era alfaiate, né? Ele é alfaiate, mas nesse início ele trabalhava numa padaria. E ele era um goleiro, assim como você. E ele foi tricampeão municipal, pelo municipal, no Amador. Em 39, olha só, 40 e 41. E aí ele trabalhava numa padaria, que o patrão era vascaíno. Eita, padaria, antigamente, é só Portugal. E aí ele foi convidado para jogar no Flamengo, porque ele foi o destaque desse time municipal. Ele foi para lá. E quando ele falou com o patrão que ele ia jogar no Flamengo, o patrão disse que se ele fosse para o Flamengo, que ele perderia o emprego. E aí ele ficou muito frustrado, não pôde seguir, continuou na padaria para garantir o sustento dele. Naquela época não tinha verba no futebol, né? Não tinha salário, não tinha nada. Então, ele passou a ter ódio do Vasco. E o Edu, quando for jogar lá, ele falou, eu vou desligar o rádio e não vou escutar o jogo seu, para saber como é que era a situação. Eu tive um momento que o Célio de Souza saiu do Flamengo, levou alguns e queria me levar, ele falou, você vai para tudo que é lugar, menos para o Vasco. Por conta dessa... Por conta desse problema. Pô, mas ele podia ter sido goleiro do Flamengo também. Poderia. E seria o goleiro do primeiro tricampeonato da história do clube. Em 42. O Flamengo foi tricampeão. 42, 43, 44. O Vasco já no caminho do malvadão desde antigamente. Caceta.